sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa maratona. E para quem não sabe o que vem a ser essa maratona, são lives, né, onde eu estou transmitindo parte daquele conhecimento que eu fui adquirindo, né, durante toda a minha carreira como cabeleireira e como colorista. E para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Goulart, sou cabeleireira, assim como você, sou colorista e sou educadora na formação de profissionais em colorimetria. Aquele profissional que tem vontade, né, de realizar uma cor perfeita para sua cliente, geralmente procura, né, esse tipo de formação específica, né, bem especializada na área da colorimetria. E se você é auxiliar de cabeleireiro, se você é cabeleireiro ou iniciante na profissão, ou ainda não está nem ingressado na carreira, mas é aquela pessoa que sente muita curiosidade, vontade de aprender sobre como colorir o cabelo da mulherada, então fica aqui comigo que eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai se interessar ainda um pouquinho mais por esse universo que é maravilhoso, que é a nossa, né, colorimetria capilar, ok? Bom, e para falar sobre hoje, qual foi o tema, né, que eu escolhi para falar hoje na nossa 16ª live dessa maratona da colorimetria de sucesso, pessoal? Eu escolhi falar sobre emissão de reflexo, né? Mudança dessas emissões de reflexo. Pera lá, que negócio estranho é esse? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês exatamente o que vem a ser isso. Quando eu falo de mudança de reflexo, eu não estou me referindo àquele cabelo daquela sua amiga ou cabelo daquela sua cliente que já tem lá mechas, né, reflexos dourado, né, aquele reflexo louro ou uma morena iluminada. Não é desse tipo de reflexo que eu estou falando. Eu estou falando sobre a cor que você enxerga no cabelo da sua cliente. Eu estou falando sobre esta emissão de reflexo, porque nós, quando batemos o olho no cabelo de alguém, nós enxergamos uma determinada cor ali. Essa cor pode ser dourada, ela pode ser acobreada, acinzentada, avermelhada, tá? Ela tem, né, ali dentro do fio do cabelo, quando você vê ali pela luz, a cor é o quê? A emissão da luz espelhada ali naquela cor para que nós possamos conseguir visualizá-la. Certo? Então, dessa maneira, eu vou falar sobre o que então hoje? Sobre a cor que você enxerga no cabelo da sua cliente. Se você enxerga um dourado, se você enxerga ali uma tonalidade de mate, uma nuance mate, se você enxerga uma nuance cobre, uma nuance vermelha, se a nuance é cinza, e assim, né, por diante, um irisado, e assim vai. Então, é exatamente sobre a mudança desse reflexo que eu vou falar hoje, porque eu sei que muito provavelmente você, enquanto colorista, já deve ter realizado várias colorações em que você planejou, você fez tudo certinho, ali na sua cabeça, você fez aquele planejamento, você realizou um bom diagnóstico, às vezes tenha feito talvez até uma mecha teste, mas ainda assim, né, fez o uso de todas as regrinhas de colorimetria e ainda assim você não conseguiu, para o seu ponto de vista ali, entregar para a sua cliente a cor que você desejava entregar e talvez até a cor que ela também desejasse ter. O problema está exatamente nesse tipo de mudança dessa emissão de reflexo, né? Essa sobreposição desses, né, reflexos indesejados, que às vezes a gente não consegue fazer essa sobreposição. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então hoje eu vou te ensinar, tá? Como modificar, né, esses reflexos indesejados e também eu quero te explicar assim, por que alguns desses reflexos indesejados não são possíveis de ser o quê? Sobrepostos, de ser modificados. Mas existem outras formas de você conseguir fazer essa sobreposição, ok? Então nós vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vão deixando aí nos comentários. Eu geralmente tenho o hábito de responder ali no dia seguinte, onde eu dou uma olhada, uma conferida. No máximo em até 2 dias eu geralmente já estou dando uma conferida ali e respondo para vocês, tá bom? Se não for relacionado ao tema de hoje, também não tem problema. Pode deixar a perguntinha aí que assim que possível estou lá para responder e colaborar, né, com a sua evolução enquanto colorista, tá bom? Bem, então vamos lá. Existem 3 tipos, tá, de pilares que no meu ponto de vista, dentro da colorimetria, é o que faz com que você obtenha um resultado de cor perfeito. E quais são eles, tá? O primeiro deles é a estrela de colorimetria. Para quem não conhece, ela também é muito conhecida à moda antiga como a estrela de Ostwald, tá? Se você tem várias formas de você entrar em contato com essa estrela. Pode ser a estrela de colorimetria, a estrela de Ostwald, o círculo cromático contém, né, todas as cores que fazem, né, porque na realidade
Se você até não viu, se quiser, pode dar uma corridinha lá no meu canal da Beleza na Íntegra. Eu já fiz um ou outro vídeo lá relacionado a essa estrela de cor, de colorimetria, em que eu vou, inclusive, criando as cores complementares ali do círculo cromático, tá? Porque é exatamente a estrela de colorimetria que vai fazer com que nós, né, coloristas, tenhamos, tá? A condição de aprender e a descobrir quais são as cores que se neutralizam, né? Qual é a cor que neutraliza uma a outra, tá? Qual é a cor que sobrepõe, né, esse pigmento residual, ou seja, aquele fundo de clareamento indesejado. E também é por meio dessa estrela que nós, coloristas, descobrimos, né, como dar uma matiz, como dar uma nova nuance para o cabelo daquela cliente. Então, a estrela de colorimetria é essencial durante esse processo, né? Então ela faz parte, né? Ela é um desses pilares que vai sustentar, né, esse nosso conhecimento relacionado a obter, né, uma cor perfeita, uma cor com maestria para o cabelo da nossa cliente. O segundo ponto, né, que é o segundo pilar, que no meu ponto de vista também é muito importante, é a altura de tom. O que é essa altura de tom? Para quem tem acompanhado, vem acompanhando aqui comigo as nossas aulas, sabe, né? Quem é meu aluno sabe que eu friso muito isso. A altura de tom, gente, é o quão claro ou o quão escuro um cabelo é, tá? Dentro do quê? De uma escala de medidas que vai determinar a quantidade de azul, vermelho e amarelo que tem dentro daquele fio de cabelo. E não importa se essa cor, essa tonalidade, né, mais clara ou mais escura, ela é, né, natural ou cosmética, de cor artificial. Então, é muito importante que eu também tenha, né, meus olhos treinados para saber identificar em que altura de tom o cabelo da minha cliente está. E qual é também a altura de tom que é o desejo da minha cliente chegar. É possível sair, né, de onde estou aqui e onde eu pretendo chegar. Então, do ponto A até o ponto B, existe um trajeto, né, tem ali um caminho que eu devo percorrer. Ok? Então esse, no meu ponto de vista, é o segundo pilar, né, que é essencial para que você consiga entregar para sua cliente uma cor, né, perfeita, que você obtenha um resultado satisfatório, não só para você, como também para a sua cliente, ok? E o terceiro pilar dessas, né, que sustenta toda essa colorimetria para fazer essa cor perfeita? O terceiro pilar, claro e muito óbvio que não poderia ser coisa diferente do que o quê? O fundo de clareamento. Como assim? Bom, para quem também não sabe, tem lá, né, meus vídeos, eu já fiz vídeo lá na Beleza na Íntegra, eu falo muito sobre o fundo de clareamento no meu curso, que é no meu curso online Desvendando a Colorimetria, porque eu já senti, tá, que este é um dos maiores, né, problemas para que o profissional consiga entregar uma cor perfeita para cliente. Sabe por quê? Cada pessoa enxerga a cor de um jeito. Aquilo que é, né, eu venho frisando isso, dourado para mim pode não ser dourado para você. Existe, às vezes, assim, um limiar muito estreito entre uma forma de se enxergar uma cor e outra. E é exatamente aí que faz com que eu ou você, né, encontremos aí uma certa dificuldade para identificar esse fundo de clareamento. E se eu não consigo identificar esse fundo de clareamento de uma maneira muito precisa, que eu tenha realmente certeza de qual é o fundo de clareamento que eu encontrei, qual foi o fundo, né, o pigmento residual que foi realmente revelado ali para mim, eu não vou conseguir, obviamente, fazer o quê? A sobreposição. E eu vou encontrar o quê? O resultado de uma cor diferente. Muito diferente do que aquilo que eu planejava. E muito provavelmente é por essa razão que você também não consegue, às vezes, fazer com que você obtenha uma cor satisfatória e entregar ali para sua cliente a cor perfeita. Ok? Então, esses são os 3 pilares que, no meu ponto de vista, são essenciais para que você consiga entregar para sua cliente um resultado de cor perfeita. 3. Então tá fácil. É só isso. Tá facinho, porque eu já tenho domínio da estrela de colorimetria, eu já sei quem é que neutraliza quem, eu já sei dar uma matiz, porque eu já sei qual é a diferença entre neutralizar e matizar. Também já sei identificar muito bem, eu bato o olho no cabelo da cliente e eu já sei qual é a altura de tom que aquele fio de cabelo está. E eu posso te dizer o seguinte, que ainda assim existem outros segredinhos da colorimetria que te impedem de chegar na cor perfeita. Não, pera lá, mais um, então não são só 3 pilares, pera lá. Esses 3 pilares aos quais eu acabei de falar são o que dão uma base, é o que te dão um embasamento. Sem essas 3, né, ferramentas, né, esses 3 fundamentos importantes da colorimetria, você não cria cor. Até aqui, ok. Mas
claro que existem outros pormenores que te impedem de realizar, né, a criação daquela cor perfeita. E é exatamente aí que eu entro por conta dessa questão da mudança de reflexo. Porque é aí que o bicho pega, tá? É aí que você, colorista, que talvez já tenha até anos de profissão, se embaralha todo e não consegue entregar uma cor bonita para sua cliente, e aí você se frustra. Assim como eu já me frustrei muitas vezes durante, né, todo o meu processo de aprendizagem, a vida toda. Porque conhecimento a gente não para nunca, na verdade, tá? Então, note o seguinte, tá? Que algumas emissões de reflexo, tá? Algumas determinadas situações dentro desse processo de criação de cor exigem um pouquinho mais de conhecimento. Então o negócio é difícil demais, é por isso que não entra na minha cabeça. É por isso que eu falo, porque tem aluno que fala, mas a estrela não entra na minha cabeça. Eu faço a estrela entrar na sua cabeça, tá? Aluno meu sai com a estrela, ó, de cor, ré e salteado. Não só isso, sai craque para fazer cor. Mas enfim, o que eu quero te falar? Que para você fazer esse processo, né, de criação de cor e de mudança de reflexo, você tem que exigir um pouquinho mais do quê? Daqui, ó, do seu raciocínio. Então, você precisa ter um tiquinho a mais, né, de conhecimento. Gente, conhecimento é a base de tudo, ele é a chave do seu sucesso. É em tudo, principalmente em colorimetria. Então, é muito difícil? Não. Eu disse que é um pouquinho mais difícil. Mas depois que você entender, depois que você adquirir o conhecimento, isso aí, ó, é baba de moça, é simples demais, muito fácil para você, ok? E é simples, gente, é simples, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que essas determinadas situações são quais? As que mais tem no seu dia a dia dentro do salão. Porque como a gente já falou aqui em outras lives, é muito mais difícil chegar para você uma cliente de cabelo natural, uma cliente que tem o cabelo, nossa, é só ir lá e fazer pela primeira vez uma coloração. Isso aí é fácil. Mas é quase que 2 ou 3% da clientela que chega num salão. Por quê? A maioria que chega no salão para você já tem cor cosmética, talvez já tenha mechas, talvez tenha outro tipo de procedimento químico nesse cabelo, mas eu quero falar para você daquela cliente que já tem cor cosmética. Então vamos lá. Vamos aqui que eu separei algumas coisas para fazer com que você entenda, tá? Onde é que eu quero realmente chegar aqui com você, tá? Então vamos nessa. Estrela de colorimetria. Raciocine aqui comigo. Diríamos que você tem uma cliente que tem cabelo com uma nuance quente. Vamos colocar aqui quem é que neutraliza o laranja? Vamos pegar pelo mais trivialzinho de tudo. O laranja tá aqui. A nuance de reflexo que neutraliza o laranja, olha lá quem é, o azul. Quando eu falo em emissão de reflexo, gente, lembra que eu falei lá no comecinho da nossa live? Eu estou falando de acinzentado, mate, dourado, acobreado, avermelhado, violeta, tá? Nesse momento, eu não vou falar em verde, azul, amarelo, vermelho, ok? Ok. Mas é importante que você memorize que quando eu falar de dourado, eu estou falando de amarelo. É importante que você memorize que quando eu estou falando de verde, né, de mate, eu estou falando da cor verde. Então, significa que este verde, ele emite aos meus olhos, no cabelo da minha cliente, uma emissão de reflexo mate. Ok? Bem, vocês sabem que esse marrom também está aqui, não é à toa, tá? Ele está aqui porque ele representa a neutralidade, que significa o quê? As tonalidades daquela altura de tom que a gente acabou de falar agora, tá? E como é que eu obtenho este marrom, que pode ser tanto mais claro quanto mais escuro? Eu obtenho por meio da mistura de 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Até aqui, você já sabe, tá cansado de me ouvir falar disso e talvez já esteja assim, ó, com tudo isso na ponta da língua. Agora, a pergunta é, você que já tem um pouco mais de conhecimento dessa estrela, você sabe que aqui, as cores que estão opostas, elas se neutralizam. Quando eu falo em neutralizar, significa que eu estou tornando este cabelo marrom novamente, porque eu estou devolvendo uma dessas 3 cores primárias para o fio de cabelo. Então, se o cabelo está laranja, significa que ele tem dentro do fio vermelho e amarelo. Qual é a cor que está faltando aqui, gente? Azul. Então, quando eu coloco azul, esse cabelo fica marrom neutro
novamente. Isso você já sabe, eu tenho certeza disso. Porém, colorimetria não é só isso, tá? Então eu vou entrar agora dentro, de um contexto que vai ser um tanto quanto muito mais abrangente. Por quê? Você aprendeu aqui comigo e talvez já saiba disso, que para você realizar um procedimento de cor perfeita, o que você tem que fazer? O que é uma cor perfeita? Cor perfeita é igual a nuance aplicada, ou seja, a nuance de reflexo que você escolheu, daquela sua marca que você já está acostumado a trabalhar, para aplicar sobrepondo quem? Um determinado fundo de clareamento encontrado, porque ali ainda tem dentro daquele fio de cabelo pigmentos residuais, que vão desde um vermelho até um amarelo muito claro. Certinho? Então, para você conseguir isso aqui, que é o seu objetivo, não basta apenas conhecer aqueles 3 pilares. Você também precisa, tá, entender que nem sempre, toda regra existe exceção. E essa é uma delas dentro da colorimetria. Nem sempre a cor. Então, vamos só mais um exemplo. Quem é que neutraliza o amarelo? É o roxo, o violeta, correto? Mas nem sempre pode acontecer do amarelo neutralizar uma nuance que está no cabelo com violeta. O mesmo é válido para, olha esse outro exemplo. Quem é que neutraliza o vermelho? O verde. Mas eu sei que existem situações em que este vermelho não vai conseguir neutralizar esse verde. Então você está indo do contra, está dizendo para mim que tudo aquilo que eu aprendi, que inclusive você acabou de falar, não é verdade? Não foi isso que eu quis dizer para você. O que eu quero te mostrar é que existem determinadas situações dentro da colorimetria, dentro desse processo de criação de cor, que faz com que você tenha que utilizar de recursos para que esta regra de sobreposição funcione de fato. Porque na prática pode acontecer em uma situação ou outra bem específica que isso aqui caia por terra. Então me explica me dê um exemplo. Então eu vou te dar um exemplo, vamos lá, tá? Imagine que você tenha uma cliente que está aí com uma cor cosmética, tá? Que ela já tenha no cabelo dela uma coloração na altura de 6, tá? Ok. Você aprendeu que o 6, a altura de tom do 6, que é um louro escuro, lá dentro você tem uma quantidade de azul, uma quantidade de vermelho e uma quantidade de amarelo, mais ou menos equilibrada, tal qual, tá? Puderam obter uma tonalidade de marrom neutro, que não é nem tão escuro e nem tão, Nem tão claro e nem tão escuro, ok? Até aí, muito fácil. Então aqui você já entendeu que aqui dentro você tem As 3 cores, primárias. Fácil. Nada de errado até aqui. Então essa sua cliente, você viu na hora que você fez o diagnóstico que o cabelo dela tinha uma emissão de reflexo, que você enxergou ali, você viu essa cor ali, que era essa daqui. Aqui pode ser ponto, pode ser vírgula, pode acontecer de variar, tá, gente? Como eu já falei para vocês em outras situações, existem empresas que o dourado é outro número, que aqui o acaju pode ser outro, sendo representado por um número ou até por uma letra. Então tomem cuidado. Aqui neste caso aqui eu vou até colocar, acaju, fica mais fácil para você identificar. E aqui, dourado. Correto, Então, qual é a cor do cabelo dessa sua cliente? Louro, escuro, acaju, dourado. E aí a sua cliente chega e fala, sabe o que acontece? Eu cansei dessa cor. Você dá a cartela na mão dela, ela dá aquela navegada, olha aqui, olha ali, olha aqui, olha ali, pum, bate o dedo lá no quê? Louro, escuro, acinzentado. E aí você até gela, sente aquele gelo na espinha, porque você fala, como assim? Ela fala, é isso que eu quero. Tá, e aí eu te pergunto, o que você faria? Você iria aplicar 6-1, tá? O desejo dela, vou colocar aqui até com outra cor. Então, o desejo dessa pessoa, o desejo dela é esse aqui, 6-1. Esse 1 aqui, é o cinza, tá? Tá? Então, ela quer uma cor acinzentada. Aí você vira e fala assim, nossa, agora o bicho pegou.
Porque você pensa, se eu aplicar o 6-1, eu tenho que recorrer à estrela. Aí você corre, vai lá, pega a sua estrela e olha e fala quem é, né? Porque aqui, tá? Quem é que neutraliza o acaju? Aí você fala, tá, o acaju ele tem uma das, né, vertentes e variações do vermelho. Mas ele também, às vezes, ele chega a ser um vermelho mais pro violeta. Mas nesse caso eu tenho um dourado. E esse dourado, ele vem o quê? Aquecer esse acaju. Abrir, dar luminosidade. E aí você começa a falar, meu Deus, então qual é a cor que eu aplico aqui? Porque você já aprendeu aqui comigo que não é a cor que ela pede que você deve aplicar. Ela pediu isso porque ela quer enxergar esta cor quando ela sair do seu salão. Mas você tem que aplicar outra cor para você entregar isso aqui para ela. E aí eu te pergunto, então como é que eu faço isso aqui? Você aplicaria 6-1? Não. Sabendo já de antemão que não é assim que você vai conseguir. Então pera lá. Quem é que neutraliza o vermelho? Opa, começou a acender uma luzinha nessa cabeça. Quem é que neutraliza o vermelho? É o verde, não é isso? O verde neutraliza o vermelho, ó. Esse aqui vem aqui, ó, e sobrepõe ele. Mata ele. Até aí, ok. Então pera lá, então significa que se eu aplicar, diríamos que, porque também é outro detalhe, o mate em uma empresa pode ser 7, na outra pode ser 2, então depende muito, tá, da empresa que você trabalha. Então eu não vou falar de números, vou falar de emissão de reflexo para facilitar um pouco pra gente, tá, esse exercício aqui. Então você imagina que quem é que neutraliza esse vermelho? Aqui, ó, é o mate. E aí você fala, então quer dizer que se eu aplicar uma nuance mate aqui em cima, acabou o assunto, eu vou ter isso aqui? Não. Você tá vendo que não. O que ela quer ver? Ela não quer ver cor neutra. Ela quer ver uma matiz acinzentada nesse cabelo. Ah, então tá fácil, Rê. Opa, mais fácil ainda. Então significa que eu posso aplicar uma nuance mate, mais um pouquinho de cinza. Aí vai aquele verde do mate vai neutralizar o vermelho. E aí aquele mais um vai somar ali. E aí eu vou ter uma cor mate. É isso? Poxa, mas e agora? O que eu faço? É assim que a maioria dos coloristas pecam e erram para fazer cor perfeita. É dessa maneira que a gente erra. Mas o caminho está correto. Se você não fizer este raciocínio e desmembrar, você não chega lá. Então você tem que ir se questionando, você tem que começar a tentar fazer esse raciocínio para que de fato você consiga acertar. Então, veja só, você já entendeu que vai ter que colocar o verde, que é o mate. Mas então, e agora? É só isso? Então, mas ela quer ver cinza? Se eu colocar, o que eu faço aqui? Então, o correto, tá? Eu vou mostrar para vocês, porque é razão que eu expliquei agora há pouco, que em determinadas situações específicas, muitas das vezes nós coloristas não conseguimos sobrepor aquele pigmento residual indesejado. E aí, nós precisamos o quê? De utilizar de uma nova técnica, de um novo recurso, para de fato conseguir realizar essa sobreposição e obter a cor perfeita. Então acompanha aqui comigo. Se eu desmembrar, e eu aconselho muito que todo procedimento de coloração que você fizer, você faça esse raciocínio. Senão, a chance de você aplicar uma cor achando, né, no achômetro que vai obter sucesso e dar errado são muito maiores do que você obter uma cor perfeita, bonita. Então vamos lá. O acaju, tá? Como é que a gente faz um acaju, gente? O acaju, olha lá. Dentro dele, eu tenho uma parte... O acaju, ele é a mistura de quem? Começa por aí. Ele é a mistura de quem? Ele é a mistura do roxo, que é o violeta, tá? Mais o laranja. É assim que eu obtenho esta nuance acaju. Até aqui? Ok. Este roxo, ele é a mistura de quem? Ele é a mistura do azul mais, olha lá, vermelho. E esse laranja aqui? Qual é a mistura? De quem?
Ele é a mistura de vermelho, vou pôr assim abreviadinho porque não vai caber, mais amarelo. Ficou espremidinho, mas acho que dá pra ler, né? Importante é entender o raciocínio. Então vamos lá. Tudo isso aqui eu tenho dentro do fio de cabelo de quem tem acaju. Mas aquele cabelo que eu mostrei para vocês, a emissão de reflexo dele é acaju mais o dourado. A gente não pode esquecer disso aqui, ó. Então eu ainda tenho dentro desse fio de cabelo mais uma partinha, olha lá, do amarelo. Perfeito? Até aqui, fácil. Desmembramos a cor todinha e já temos um caminho, ou seja, um trajeto a ser trilhado para chegar na cor perfeita. E aí você pensa o seguinte, bom, se eu aplicar uma nuance que tenha, tá, o mate, tá? Então eu vou colocar aqui uma parte de mate e eu vou vir aqui e vou fazer isso em uma parte de vermelho. Não é isso? O raciocínio não está errado. Porém, quem é que ainda vai ficar lá dentro? Ele. Mais uma parte de vermelho, porque dentro desse acaju eu tenho, olha lá, duas partes de vermelho. Eu tenho essa e tenho essa. Então, Rê, como é que eu faço? Porque, por mais, experimenta, faça essa experiência. Pegue uma boneca, aplique ali uma nuance acaju no cabelo dela e aplique uma tonalidade de mate, por mais que seja concentrada. Se você quiser, você pode até acentuar com corretor do verde. Ainda assim, você vai enxergar vermelho lá. E sabe por quê? Porque o vermelho ainda está lá. E o vermelho, gente, ele é uma cor profunda e vibrante. É muito difícil de você não visualizar essa cor ali. Levando-se ainda em conta que lá naquele fundo de clareamento da altura do 6 ainda tem um pouquinho de vermelho. Veja a complexidade. Então, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, passo 1, que é o segredinho para você fazer isso. Limpeza, remoção de quem? Do reflexo indesejado. Nesse caso aqui, antes de você aplicar o mate, você já vai fazer esse raciocínio e vai falar, este vermelho precisa o quê? Sair daqui. Ele não pode ficar aqui. E como é que você remove esse reflexo indesejado? Por meio de um serviço, ou seja, de uma técnica chamada limpeza de cor. Tá? Lá no meu curso Desvendando a Colorimetria eu mostro exatamente como se faz isso. Talvez você já saiba, não é uma champusada, é diferente da champusada, mas lá no Desvendando, quem é meu aluno já aprendeu isso e sabe, tá? Então, gente, olha lá. Você vai remover essa cor, né, aqui que você não deseja, essa nuance de vermelho. E aí vai sobrar quem? Outro vermelho aqui. Então, você já sabe que para você, você removeu, o outro ainda tá lá. Esse, com uma parte de mate, você consegue vir aqui e liquidar, matar, fazer ele sumir, desaparecer, neutralizando, ok? Porque, neste caso, você tem menor quantidade de vermelho, menor intensidade, menor profundidade, menor vibração dessa emissão de reflexo. Mas então, veja só, ainda vai ficar nesse fio de cabelo uma parte desse amarelo aqui e mais uma parte desse dourado. E a minha cliente deseja ser 6-1, como é que eu faço? E aí você vai lá na minha estrela e pergunta, quem é que neutraliza o amarelo? Quem, gente? Vamos lá. Quem neutraliza o amarelo? Olha aqui. O violeta. Então, significa que nesta cor que você vai aplicar, você precisa ter mate, precisa ter quem? O irisado, que é o violeta. Ah, mas ainda assim vai só dar a neutralidade. Ela deseja ser acinzentada. Vamos lá. Então, aqui você já está trilhando o seu caminho, já está conseguindo entender que você, de fato, vai precisar construir essa cor, né? Essa cor não tem pronta. Pode até ser que exista alguma empresa que tenha algo semelhante, mas não na proporção que você vai criar. E é aí que é o pulo do gato. É aí que você mostra ao que você veio enquanto você é um colorista profissional. Porque colorista profissional que sabe criar cor não tem medo de errar. Faz esse raciocínio e obtém cor perfeita. Pegar cor pronta só de cartela e aplicar é para aplicador de coloração. Pensa, raciocina, porque você é capaz de fazer uma cor perfeita, seguindo essas instruções aqui.
Esse é o seu diferencial. É assim que você vai criar uma cor exclusiva para sua cliente, tá? Que inclusive é o tema da nossa live de amanhã. E amanhã eu vou dar bastante dicas sobre isso também. Então vamos lá. Então, você já entendeu que você vai precisar colocar também aqui, olha lá, o roxo. Para quê? Para vir aqui, ó, e liquidar uma parte de amarelo. Tá. Mas e agora? Ela deseja ver acinzentado. Se eu aplicar o azul e ele não vai somar com esse amarelo aqui e eu não vou ter uma cor verde, gente, aí é que está o segredo. Não tem como você fazer uma cor cinza puro, tipo um platinado, em uma altura de tom que não favoreça. Porque a altura de tom ideal para você criar uma tonalidade acinzentada que seja platinado é o amarelo muito claro. Certo? Que é a altura do tom do 10. Com aquele fundo de clareamento quase que com ausência de pigmento amarelo. Mas então é impossível entregar aquilo para ela? Por que você me explicou tudo isso, Rê? Muita calma nessa hora. Existem nuances que quando somadas, tipo essa mesmo, o amarelo mais o azul, que dependendo da proporção de azul que você colocar, ou dependendo da proporção de amarelo que estiver ali naquele resultado, naquele pigmento residual, ele não vai se apresentar aos nossos olhos como uma emissão de mate, e sim como de cinza. Então, cabe a você, colorista, fazer a proporção certa do corretor, né? Para que você obtenha aos olhos da sua cliente uma tonalidade de cinza, que era o que ela deseja. Viu como é fácil? É impossível fazer isso, gente? Não. Então, significa que para você resolver esta questão aqui, a nuance que você vai aplicar, e detalhe, essa cliente pediu que não queria mudar a altura de tom, ela quer mudar apenas o quê? A nuance de reflexo. Então, você vai escolher uma nuance na altura do 6, você vai aplicar, né? Se você não tiver, você pode pegar o 6 sozinho e pode utilizar os corretores, né? Só que neste caso é muito mais difícil de você acertar. Você vai ter que fazer vários testes antes, porque o corretor, ele tem uma concentração de pigmento, né? Ou seja, de corante artificial muito acentuada. Então, o meu conselho é que você pegue já uma cor pronta, tá? Então, vamos supor que você já queira colocar aqui uma nuance que tenha um mate pronto, que eu acho que é o melhor, é o mais viável para esta situação. Vamos colocar aqui, então, olha, o V de verde, tá? Ou M de mate, melhor, tá? Para a gente falar de nuance de reflexo. Então, aqui, olha, você vai colocar o M de mate, já nessa sua mistura, que pode ser barra, pode ser vírgula, pode ser ponto, seja lá o que for, tá? Vou colocar um pontinho aqui para facilitar. Aqui vai vir o mate. Então, aqui, ó, mate. Essa cor tá pronta. Tá. E aí, o que você vai acrescentar aqui? O seu corretor com... E tem detalhe, tem nuances que ainda vem o mate mais o acinzentado, ó. Vou colocar aqui o acinzentado. Aí, você só vai precisar acrescentar aqui, olha, o violeta. Tá? Algumas empresas já trazem essa misturinha aqui, ó, pronta. Em algumas vem como ponto 17, tá? Depende da marca que você trabalha. Se não tiver pronta, você cria. Este é o papel de um bom colorista. Criar cor. Então é assim que eu consigo fazer a modificação desse reflexo? Sim. Mas se falar em limpeza de cor, minha cliente vai ficar desesperada, porque ela vai associar a decapagem e ela vai achar que eu vou clarear o cabelo. Gente, calma. Uma limpeza de cor não altera a altura de tom, exceto se você quiser, tá? Aí você deixa agir mais, mas ainda assim você vai ter que modificar o quê? Os elementos da sua fórmula para que obtenha alteração nessa altura de tom. Caso contrário, você só vai fazer mesmo, tá? O seu procedimento de limpeza de cor de quem? Do reflexo indesejado. Ele não vai alterar a sua altura de tom. Viu como é fácil? Tá. Então agora, a gente ainda tem mais uns minutinhos, dá para eu dar mais exemplos ainda, para vocês entenderem, porque o que eu quero hoje é que você realmente compreenda, tá? Por que razão que algumas cores não se sobrepõem? Lembra que eu falei lá de uma cor, né? Por exemplo, o vermelho, eu dei o exemplo aqui já do acaju, mas imagina que você tem uma cliente que o cabelo dela já está com essa altura de tom 7 e que a nuance de reflexo dela, olha lá, inclusive, por equívoco, muito provavelmente o colorista aplicou, né, a dose dupla aqui, ó, de acinzentado, pensando, né, vamos lá neutralizar aquele laranja que tem lá. Ok, perfeito, conseguiu? Conseguiu. Mas o que ele obtém como resultado?
Isso aqui, ó, 7,1 e não 7,11. Mas vamos lá, a cliente está assim. E o desejo dela cansou de cinza, achou que ela tá ficando muito pálida, que tá uma cor muito opaca, porque geralmente nuances frias dão essa sensação de abafado, atenuado, opacidade, falta de brilho. Cor quente vibra, dá luminosidade, não é assim? Então a sua cliente deseja, olha lá, 7,3, ela quer ser dourada. Agora, experimenta aplicar uma nuance dourada, por mais que seja na mesma altura de tom, sobre uma nuance acinzentada para ver o que acontece. E aí? O que você acha? Neutraliza ou não? É claro que não. E por que não? Vai ser mais ou menos como você falou agora há pouco. Esse aqui vai somar com esse, eu vou ter um cabelo verde. Exatamente. Neste caso aqui, você vai ter sim um cabelo de marciana, um cabelo verde. Mas então como é que eu faço? Novamente entra aqui a regra do quê? Da limpeza, ou seja, essa remoção de quem? Quem é que tem que sair de lá? Esse acinzentado que está ali. Uma vez que você vem aqui, faz uma remoção desse pigmento indesejado, você pode vir e aplicar o dourado, que ele vai aparecer como dourado ali. Mas vem cá, essa altura de tom aqui permite que eu enxergue realmente, né? Porque esse fundo de clareamento aqui, ele não é um alaranjado amarelo? Sim, ele é um alaranjado amarelo. Porém, se a sua cliente, tá? No momento que você for fazer essa remoção aqui, se ela não se importar de você dar uma leve clareada, tá? Não precisa chegar na altura de tom 8, uma leve clareada. É apenas remover quem? Esse dito cujo aqui, ó, alaranjado. E com a limpeza de cor, você consegue isso sem alterar tanto esta altura de tom. Você não vai chegar no 8, mas você vai remover o acinzentado e ainda pode remover o alaranjado. O próprio fundo de clareamento já vai fazer com que a sua cliente visualize uma nuance dourada. E se você ainda quiser dar um reforço, porque geralmente esse cabelo vai ficar com aquela tonalidade de amarelo que é do fundo de clareamento, ou seja, daquele pigmento residual. E não é uma cor nada bonita, né? Mesmo que seja dourado, as nuances de cor cosmética são muito mais elegantes, mais bonitas, né? Elas dão aquele acabamento mais polido para a fibra capilar. Então, ainda assim, eu aconselho que você venha aqui e aplique. Mas então eu não vou ter duplo 3? Não, tudo depende da quantidade, né, de corante ali que existe dentro da nuance de dourado que você escolheu, porque de repente você pode fazer o uso disso aqui, ó. Mas não tem na marca que eu trabalho. Você pode diluir, né, este dourado aqui. Se for, no caso, um tonalizante, você pode aplicar aquela regrinha do Clear, né? Do Clear Gloss, que eu falei para vocês, que ele serve para fazer promover aí uma diluição, né, desses corantes. Uma outra situação, mas é coloração de oxidação mesmo. Não vou utilizar tonalizante. Você pode acrescentar o super, né, aclarantes, que são aqueles clareadores, né, que vem lá na sua cartela, que são os reforçadores de aclaramento, né? Junto ali, pouquíssima quantidade, só mesmo para dar uma leve, né, clareada nessa proporção de dourado que tem na fibra capilar. Viu como é fácil, gente? Então é isso que eu quero te mostrar, tá? Uma outra questão que eu sempre falo é que, assim, como eu acabei de falar, então nem sempre, tá? Nem sempre você vai conseguir fazer o quê? Essa sobreposição de fundo de clareamento, de pigmento residual. Como eu acabei de mostrar nesses dois exemplos. E esses são só, assim, dois que me veio aqui na cabeça agora. Porque existem outros milhares, provavelmente. Porque cada cabelo é um cabelo, cada indivíduo tem uma cor, né, de pigmento residual, somado com aquela outra cor que foi aplicada, né, com aquela nuance de reflexo. E também você tem, né, todo esse contexto que eu estou falando da sobreposição, que no caso, na estrela de colorimetria, ela veio realmente assim, para nos ajudar, mas existem situações que às vezes a gente vai se sentir meio descalço ali. Por quê? Nem sempre uma nuance, né, no caso de uma nuance fria, você vai conseguir sobrepor
às vezes é necessário que a gente realize essa remoção dessa cor cosmética, na realidade não da cor cosmética total, mas daquela emissão de reflexo indesejada, né, que está ali incomodando, que a pessoa não quer mais, não deseja ver mais aquela cor, para depois você ir ali e aplicar uma nova nuance para fazer essa sobreposição. Você quer ver um exemplo bem claro, tá? E essa regrinha aqui, você vai gostar dessa, tá? Vamos lá, que me veio agora aqui na cabeça também. Deixa eu achar lá de novo onde foi parar a minha estrelinha, né? Tá aqui. Vamos lá. Minha estrela hoje veio toda quadradinha, né? Vocês gostaram dela, né? Então vamos lá. Quem é que neutraliza o laranja? Fácil, Rê, baba de moça, azul, acinzentado. Ok, essa é a regra. Agora, vou te levar a fazer um raciocínio. Imagina que você tem aí no seu salão uma cliente cenourinha, ruiva. Sabe aquele ruivo de matar? Lindo, maravilhoso, que já faz uns 2 anos que ela tá com aquela nuance acobreada, vibrante, reluzente, maravilhosa. E aí ela chega pra você no salão e fala, Rê, cansei, não quero mais. Enjoei desse aqui, não quero mais essa cor, muda aí pra mim. E aí o que a gente faz? Corre lá na estrela e fala, tá fácil, vou aplicar aqui, ó, cinza e pau, matei. Não. Sabe por quê? Essa também é uma das regrinhas. Rê, mas você não falou que o azul neutraliza o laranja, ou seja, o acinzentado neutraliza o acobreado? Pela regra e na teoria, sim. Só que, no caso de uma nuance acobreada, a quantidade de corantes alaranjados, né, ou seja, acobreados que existe ali dentro, é tão grande, tão intensa, profunda e vibrante, que a quantidade de azul que você colocar ali, por mais que seja grande, ela não vai neutralizar. Você ainda vai bater o olho naquela cor e vai enxergar cobre. Debaixo da luz, na luz do dia, então, nossa, a cliente, você vai olhar e falar, aquele cabelo ali é laranja, aquele cabelo não é acinzentado, ele não é marrom neutro. E à medida que vai lavando, a cenourinha vai voltando. Então, como é que eu faço isso? A mesma regra. Remoção de pigmento indesejado, né, de emissão de reflexo indesejado e depois neutralização ou matização. Então quer dizer que essa regrinha aqui caiu por terra? Em algumas situações bem específicas, sim. Então quer dizer que o azul, ou seja, o acinzentado, não neutraliza o laranja, que é o acobreado? Muita calma nessa hora. Neutraliza. Porém, neste caso especificamente falando, nós estamos querendo dizer que o acinzentado neutraliza o alaranjado, que veio de onde? Do pigmento residual que foi revelado pelo fundo de clareamento que você obteve no seu procedimento de cor. Ah, tá, então quer dizer que ele não vai sobrepor ali de uma forma bem efetiva a minha coloração que já existe ali de cor cosmética? Em alguns casos não. Entendeu agora a dimensão do que eu estava tentando explicar? Eu acho que agora sim ficou um pouco mais claro para você entender que essa estrela é poderosa? Sim. Ela nos ajuda a criar cores? Sim. É por conta dela que eu crio uma matiz de cinza, é por conta dela que eu crio um cabelo perolado, violeta para as mechas, espetacular. É por conta dela que eu vou lá e descubro que é através do mate que eu neutralizo uma nuance de vermelho. E esse vermelho também se encaixa na regrinha do acaju, porque dependendo do tipo de corante, da tecnologia do corante que foi utilizado para fazer a coloração do vermelho, desse vermelho aqui, também é bem provável que você precise remover um pouquinho desse excesso de vermelho para somente depois vir dando uma neutralização. Então, é muito importante que você tenha o quê? Conhecimento. Gente, conhecimento é a chave do seu sucesso dentro da colorimetria. É muito importante que você aprenda e estude, mas desmembrando. É por isso que eu falo. Aluno meu do Desvendando a Colorimetria sempre fala, agora clareou a minha cabeça, agora a estrela de fato entrou aqui dentro. Agora que você tá nossa, não tô... Agora eu estou entendendo colorimetria. Por quê? Eu não quero te dar uma receita pronta. Eu quero que você desenvolva este raciocínio que nós fizemos ali no acaju. Porque é somente dessa forma que você vai conseguir realizar cores, né, perfeitas para sua cliente. É somente assim que você consegue entregar uma cor verdadeira, bonita, com matiz para a cliente. E fazer essa modificação dessas nuances de reflexos.
certo? Bem, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada, tá? Que eu gostaria de falar para vocês. A mesma situação acontece, né, que eu acabei de falar, dessa vibração do laranja, tá? Que foi exatamente o que eu falei, é por essa razão aqui do cobre, né, por ele ser muito vibrante, que a gente não consegue fazer essa neutralização somente sobrepondo. Mas então vamos supor, me dê mais um exemplo rápido. Diríamos que eu tenho então uma cliente que o cabelo dela não é aquele acobreado cenourinha, tá? Diríamos que o cabelo dela, vamos lá, é um 7,4, assim, ou um 7,34, melhor dizendo, um 7,34. Ele é levemente acobreado, é um dourado acobreado. Eu consigo neutralizar, já fazer de cara, sem ter que fazer essa remoção desse pigmento, desse reflexo indesejado? Neste caso você consegue. Sabe por que você consegue nesse caso? Porque você tem uma quantidade de dourado muito mais significativa dentro dessa sua cor do que de acobreado. E outra coisa, este dourado, ele veio mais ou menos para diluir o poder de vibração deste alaranjado. Então você entendeu esse raciocínio agora que eu estava falando para vocês? Dessa forma aqui, ó, que eu acabei de falar, se você aplicar uma nuance acinzentada, você vai efetivamente conseguir fazer essa neutralização e entregar para sua cliente uma cor neutra. Agora, sem precisar fazer o quê? A limpeza de cor. Agora, ficou claro? Ficou fácil? Bem mais fácil. Imagino que vocês agora, a partir de hoje, vão pensar e vão começar a desmembrar a cor. Mas a cliente está lá na cadeira, não tem problema. Corre lá no fundinho onde você prepara a sua coloração. Começa olha, mexe em tudo na sua estrela, mexe ali na tabela de fundo de clareamento, faz sua conta. E assim você vai descobrir um novo caminho para criar cor, ok? E eu conto com você aqui amanhã, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tá chegando ao fim, tá? Espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo que eu passei aqui para vocês hoje. Amanhã tem mais, amanhã vai ser nossa 17ª. Olha que legal, gente! Quanta coisa boa nessa maratona da colorimetria de sucesso, tá? E amanhã eu vou te ensinar como criar uma cor exclusiva para sua cliente, tá bom? Um grande beijo, compartilhe essa aula com seu amigo, aquele seu amigo que está querendo aprender colorimetria, aquela sua amiga que está meio sem norte, fala, não sei se eu faço faculdade ou se eu aprendo colorimetria. Vem para colorimetria, porque é maravilhoso e eu garanto para você que você vai ter um sucesso gigantesco dentro dessa profissão, porque é maravilhoso, tá? Então, compartilha com os amigos, se inscreve lá no meu canal da Beleza na Íntegra, tá? Porque lá, e ativa o sininho, tá, gente? Porque se não ativar o sininho, você não recebe as notificações dos vídeos que eu estou ali compartilhando. Então, é muito importante que você vai lá, ó, e ative esse sininho aí também para receber, né, as notificações dos vídeos que eu vou postando. Eu vou publicando ali semanalmente em torno de 2 vídeos, ok? Então, não perca também esses vídeos aí. Eu criei também um canal do Telegram. Se você tiver interesse, entra aí. O Telegram é mais ou menos parecido com o WhatsApp, mas eu consigo interagir um pouquinho mais com vocês ali, com um número maior, inclusive, de pessoas. E ali eu vou estar colocando quase todos os dias, eu coloco um pouquinho de dosinhas apimentadas, tá? Sobre colorimetria para ajudar você a chegar nesse processo de criação de cor perfeita para cliente, tá bom? Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até amanhã!